Silvio, tem tantas coisas para a gente comentar nesse episódio que talvez um programa não fosse o suficiente. É espantoso esse episódio, porque é o presidente da República usando a sua comunicação via WhatsApp para propagar um texto que, a rigor, decreta a falência e o fracasso do seu próprio governo. Tem lá a palavra fracasso, não é uma coisa que eu estou aludindo do texto, que eu estou inferindo do texto, não, é textual. Diz que Bolsonaro fracassou em apresentar qualquer agenda para o Brasil. É um texto que aponta as tais corporações, assim, de uma maneira um tanto genérica, mas que ao longo dele você vai sabendo quem são, provavelmente o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, como entraves à implementação de qualquer agenda e que a vontade popular, seja ela de esquerda ou de direita, seja feita depois de uma eleição. Portanto, um texto que prega uma espécie de niilismo, né? Ele não vê saída pela política diante do estado de coisas que ele lista lá fala em corrupção, fala na compra de votos no governo Fernando Henrique Cardoso, lista um mensalão, petrolão, e praticamente chega à conclusão de que o Brasil é ingovernável. Só que quem divulgou isso não foi nenhum anarquista, não foi nenhum oposicionista, não foi ninguém, um filósofo, não foi alguém que olha o Brasil a partir de fora, foi o presidente da República, eleito e empossado há menos de 5 meses, justamente sabendo do estado de coisas que herdaria. Não era novidade para ninguém a situação econômica, institucional, política e ética que o Brasil enfrentava. Bolsonaro foi eleito muito por conta disso, porque ele era a suposta negação de todas essas crises que o Brasil enfrentava, crises simultâneas, e ele era alguém que não estava alheio a tudo isso antes. Ele era um congressista, há 26 anos um congressista, portanto conhecedor das tais corporações e, diga-se, defensor dos interesses dessas mesmas corporações. Corporações que ele continua a defender e a resguardar uma vez empossado presidente. Ou a tal reforma dos militares não é algo senão a manutenção dos privilégios de uma corporação. Então, é em tudo contraditório e em tudo aí sim disfuncional que o presidente da República propague esse texto dizendo que ele deve ser lido porque ele antecipa alguma coisa. Antecipa o quê? Quais são as possibilidades deixadas por um texto como esse? Impeachment, renúncia, autogolpe, revolução a partir de dentro? São todas elas hipóteses bastante perturbadoras para se a gente imaginar que está acompanhando um governo que tem menos de 5 meses de mandato. Então ele parece instigar as pessoas a irem às ruas no ato do próximo dia 26, que está sendo convocado contra o Centrão, contra o Congresso, contra o Supremo. Portanto, aí ele dá uma de Collor, quando instou as pessoas a irem de verde e amarelo às ruas, quando já estava armado ali, uma oposição muito grande a si. E também flerta com algo como Jânio, porque fala em corporações como entes malignos, né? Representantes do lado obscuro da força, lembrando em muito as forças ocultas de Jânio Quadros. Então, me parece muito, muito perturbador que o presidente da República propague um texto de autoria aí que agora começa a ser conhecida, um texto que circulou no Facebook, a textão do Face, propagado pelo presidente da República acerca da sua própria inviabilidade e do fracasso de seu governo, um fracasso decretado prematuramente aos 5 meses. Foi uma semana dramática, né? O presidente começou a semana, vamos lembrar, no final da semana passada, antecipando um tsunami. Aí, em seguida, em Dallas, se viu diante do seu primeiro protesto de rua. Passou a subestimar esse protesto, dizer que eram idiotas que estavam indo às ruas. Reclamou da história do Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, no Congresso, seus líderes eram totalmente avacalhados pelo Centrão, que convocou um ministro para depor em plenário, adiou a votação de todas as medidas provisórias e tem 11 delas ameaçadas de caducar. Esses mesmos parlamentares viram o ministro da Economia ir ao Congresso e dizer que o Brasil está no fundo do poço e flertando à beira do abismo. E agora, na semana que vem, Silvio, diante desse caldo de cultura, da pior semana que o governo viveu desde a posse de Jair Bolsonaro, indubitavelmente a pior,
chegando a semana que vem com essa perspectiva em que o presidente parece empurrar as pessoas às ruas para dar uma resposta à manifestação do último dia 15, como se ainda estivéssemos na campanha, uma coisa é ele sim versus ele não, e como se não fosse ele o presidente da República que precisa desse Congresso, um Congresso que ele praticamente acusa de inviabilizar o seu governo, ele precisa desse Congresso para aprovar a reestruturação de seu próprio ministério, para aprovar as outras medidas provisórias, para aprovar a licença para que o governo não infrinja a regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, não esteja ameaçado de incorrer em crime de responsabilidade, e que precisa deste mesmo Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Diante de tantos atropelos assim, atropelos que o próprio governo cria, a reforma, vejam, ela parece uma pauta longínqua, parece uma coisa ali hipotética que a gente vai tratar lá para frente. Por quê? Porque ela ficou parada à mercê dessas tempestades, desses tsunamis que o próprio governo cria para si. É muito sintomático que Bolsonaro tenha difundido esse texto entre pessoas com as quais ele conversa no WhatsApp, e alguma ou mais de uma dessas pessoas tenha repassado para a imprensa. Portanto, a pessoa que recebeu achou aquilo estranho e falou: opa, o presidente da República está propagando esse texto aqui. Deixa eu avisar a imprensa. Vocês percebem o que está acontecendo? Bolsonaro vai se tornando inviável aos olhos daqueles com os quais ele compartilha os seus segredos ali, as suas coisas, as suas preocupações mais íntimas. Isso se chama caminhar para o isolamento. Caminhar para o isolamento dentro do seu próprio grupo. Ministros, militares, várias pessoas com as quais eu falei a respeito desse texto tratam quase como se o presidente fosse um inimputável. Deixa isso, vai dar tudo certo. Não, Vera, tudo bem, ele está propagando isso, mas no final vai dar tudo certo. Quase como se existisse um governo que caminhará à revelia do presidente. Não é assim que funciona no presidencialismo brasileiro. Esse próprio estado de coisas que o textão do Face descreve é um estado de coisas de um presidencialismo que tem um Congresso muito forte, um presidente muito forte e que muitas vezes essas coisas não dialogam entre si. E o negócio não sai como você queria, você que queimou mais uma etapa rumo a se inviabilizar, né? Porque um populista sem povo é uma equação bastante complicada e o Bolsonaro está caminhando para virar um populista sem povo. Por quê? O que faz o populista, né? Ele grama um pouco, constrói um arcabouço de apoio e aí ele passa a dar o bypass nas instituições, né? Então ele galvaniza um apoio popular baseado ali em populismo, medidas que aumentam o bem-estar das pessoas, a sensação de bem-estar, e depois você se insurge contra as instituições. Em alguma medida, não muito, porque teve pruridos para se insurgir contra as instituições, o Lula fez isso. Primeiro, tratou de tentar aumentar o bem-estar das pessoas. O chavismo fez mais ou menos isso. Ganhou o apoio, o respaldo da população, baseado ali em litros de petróleo, na época da bonança do petróleo, etc, etc. O Bolsonaro assume, antes de qualquer coisa, começa a fazer medidas altamente impopulares contra a educação, contra o meio ambiente, achando que essas são áreas comandadas e apenas povoadas por esquerdistas, como se o meio ambiente não dissesse respeito ao conjunto da população e a educação idem. Aí ele atira contra o Congresso e contra o Judiciário, portanto, queimando uma etapa. E agora chama as pessoas às ruas no auge dos seus problemas com o Congresso e no auge da sua impopularidade. Eu tendo a achar que essa conta não fecha. Essa conta não fecha só com maquinação de redes sociais. Eu venho me batendo sobre isso há muito tempo aqui, gente. Não é um plano diabólico de alguma alma inteligente das redes sociais que vai fazer com que o Bolsonaro reinvente a institucionalidade brasileira. Esse próprio texto diz que apostar numa ruptura institucional no Brasil não é tão fácil quanto fazê-lo na Venezuela ou na Argentina, porque aqui as instituições são mais funcionais, elas são mais fortes.
também não dá para brincar de Trump tendo a economia indo tão mal como está a brasileira. Uma coisa é o Trump fazer bravata contra a imprensa, desafiar a China estando à frente da economia dos Estados Unidos. Outra coisa é o Bolsonaro virar a tia do Zap e começar a mandar textão do Facebook, estando o país na bancarrota que ele está. As coisas não conversam entre si, vocês percebem? Minha mãe tinha uma expressão para isso. Ela falava assim: minha filha, o povo do baile não se conhece. Nesse caso, o povo do baile não se conhece. Não dá para falar em revolução cultural com gente desempregada na rua, gente. As duas coisas não param de pé. Alexandre